Estamos em outubro de 63, um estado imenso, uma estrada sem fim, um homem que o mundo considera perigoso e um menino que nunca viveu a infância que merecia. Esta é a premissa de Um Mundo Perfeito. Clint Eastwood, o mesmo homem que construiu uma carreira inteira sendo o durão implacável da tela, decidiu em 1993 dirigir um dos filmes mais delicados, humanos e perturbadores que Hollywood já produziu. E para isso, ele escolheu um parceiro improvável, Kevin Costner, que acabava de sair do maior sucesso comercial da sua vida e que muita gente achava que estava se tornando grande demais para papéis como este. Fique até o final porque a curiosidade número 8 revela como Clint Eastwood quase não dirigiu esse filme, e a número 12 conta o destino real do menino que interpretou Philip, uma história que vai te deixar com o coração partido. Curta, comente e compartilhe para ajudar na gasolina, pois a nossa jornada será longa. Eu sou o Cinólatra e aqui estão 15 fatos fascinantes sobre um mundo perfeito que você provavelmente não sabia. Curiosidade número 1. O roteiro que ficou anos na gaveta. Toda grande história começa com um papel em branco. E o roteiro de Um Mundo Perfeito ficou literalmente guardado por anos antes de chegar às telas. John Lee Hancock, que hoje você talvez conheça por ter dirigido Saving Mr. Banks e A Fundação, escreveu o script no início dos anos 90, inspirado em memórias da sua própria infância no Texas. Ele cresceu ouvindo histórias sobre fugitivos, sobre a vida nas estradas e sobre a distância emocional que existia entre pais e filhos naquela geração. O roteiro circulou por Hollywood durante um bom tempo, sem encontrar o diretor certo. Vários nomes foram considerados, mas nenhum conseguia enxergar o equilíbrio difícil que a história exigia. Ser um thriller de perseguição e, ao mesmo tempo, uma meditação sobre paternidade, violência e inocência. Era um script que desafiava categorias. Não era um filme de ação puro, não era um drama doméstico, era os dois e mais. Quando o roteiro chegou às mãos de Clint Eastwood, alguma coisa clicou. Eastwood, que já tinha provado sua habilidade como diretor em Coração de Caçador e Os Imperdoáveis e outros filmes, enxergou exatamente o que precisava ser feito. O roteiro não precisava de grandes mudanças, precisava apenas do diretor certo. E Hancock, que era praticamente um estreante, viu seu texto ganhar vida nas mãos de um dos maiores do cinema americano. Curiosidade número 2, o Texas real como personagem. Uma das decisões mais importantes que Clint Eastwood tomou como diretor foi filmar no Texas real, não em estúdio, não em locações convenientes na Califórnia. Ele queria que a paisagem fizesse parte da história, que o espectador sentisse o peso daquele estado imenso, a sensação de que aquele homem e aquela criança poderiam se perder para sempre em algum lugar entre um horizonte e outro. As filmagens aconteceram principalmente na região central do Texas, em cidades pequenas e estradas estaduais onde o tempo parece ter parado. A equipe de produção levou semanas percorrendo o estado para encontrar as locações certas, a fazenda onde acontece uma das cenas mais tensas do filme, os campos abertos, onde o carro dos protagonistas parece uma formiga num tapete verde, os arredores que dão a sensação de liberdade e aprisionamento ao mesmo tempo. E essa escolha faz toda a diferença quando você assiste ao filme. O Texas de Um Mundo Perfeito não é um cenário de fundo. Ele respira, ele pressiona os personagens. A vastidão daquele lugar comunica algo que nenhum diálogo precisaria dizer, que nesse mundo enorme duas pessoas completamente diferentes encontraram uma a outra, e isso é ao mesmo tempo acidental e inevitável. Curiosidade número 3. Kevin Costner quis esse papel mais que tudo. Em 1992, Kevin Costner era um dos atores mais poderosos de Hollywood. O guarda-costas tinha arrecadado mais de 400 milhões de dólares no mundo todo. A trilha sonora era um fenômeno, e o nome dele abria qualquer porta. Nesse contexto, a maioria dos atores teria escolhido um blockbuster de segurança, algo com explosões e cartaz garantido. Costner foi na direção oposta. Quando leu o roteiro de Um Mundo Perfeito, ele soube que aquele era o papel que precisava fazer. Não por dinheiro, não por bilheteria, mas porque Butch Haynes era o tipo de personagem complexo que desafia qualquer ator. Um criminoso de verdade, um homem marcado pela violência, mas também alguém com uma ternura genuína que ele mesmo não sabe direito de onde vem. Segundo relatos da produção, Costner foi extremamente proativo no processo. Ele não apenas aceitou o papel,
Ele mergulhou fundo na preparação, pesquisando sobre o sistema prisional americano dos anos 60, sobre perfis psicológicos de criminosos que tiveram infâncias traumáticas e sobre a cultura do Texas naquela época. Ele queria entender Butch de dentro para fora, não apenas interpretar os comportamentos na superfície, e isso aparece em cada cena, em cada olhar que ele dirige para o menino. Curiosidade número 4. O ator mirim quase não foi T.J. Lauder. Encontrar o ator certo para interpretar Philip, o menino que é sequestrado por Butch e vive essa jornada improvável, foi um dos maiores desafios de toda a produção. O papel exigia uma criança que não apenas fosse bom ator, mas que tivesse uma qualidade rara, a capacidade de transmitir inocência e inteligência ao mesmo tempo, sem parecer precoce demais e sem parecer ingênua demais. O processo de seleção foi longo. Centenas de crianças fizeram testes. O que a equipe de Eastwood procurava era alguém que respondesse de forma natural à presença de Costner, sem teatralidade, sem aquela atuação forçada que às vezes crianças produzem quando estão tentando impressionar adultos. A química entre os dois precisava ser real. T.J. Lauder tinha apenas 8 anos quando conseguiu o papel. O que chamou atenção nos seus testes foi exatamente essa qualidade difícil de descrever. Ele não parecia estar atuando. Ele simplesmente estava lá. Eastwood, que é conhecido por valorizar naturalidade acima de tudo, reconheceu imediatamente. E a relação que Costner e Lauder construíram nas filmagens se tornou o coração emocional do filme. Curiosidade número 5. A filosofia de Eastwood. Um take só. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre O Segredo do Abismo, você sabe que James Cameron é o tipo de diretor que refaz uma cena 40 vezes até ficar perfeito, custe o que custar para os atores. Clint Eastwood é o oposto absoluto. E isso não é exagero ou lenda, é uma filosofia de trabalho que ele pratica com consistência há décadas. A regra de Eastwood é simples. Se o primeiro take está bom, ele usa. Geralmente 2 ou 3 takes são o máximo. Ele acredita que a espontaneidade de um ator na primeira vez que executa uma cena tem um valor que a repetição excessiva destrói. Depois de muitos takes, segundo ele, os atores param de sentir e começam a executar. E sentir é o que faz um filme funcionar. Para um mundo perfeito, essa filosofia criou um ambiente completamente diferente do que é comum em Hollywood. Os atores chegavam ao set sabendo que precisavam estar prontos de verdade, porque não haveria 5 chances para acertar. Kevin Costner, em entrevistas, descreveu isso como libertador. Segundo ele, saber que aquele take poderia ser o único te força a estar completamente presente, completamente dentro do personagem. E no caso de T.J. Lauder, uma criança de 8 anos, essa abordagem provavelmente foi essencial para preservar a naturalidade que o papel exigia. Curiosidade número 6. Casper, o fantasma e o que ele representa. Tem um objeto nesse filme que pode parecer apenas um detalhe de figurino, mas que na verdade é o símbolo central de toda a história. A fantasia de Casper, o fantasminha camarada. Philip usa essa fantasia durante boa parte do filme, e cada cena em que ela aparece carrega um peso simbólico enorme. Pense no que Casper representa. Um fantasma que não assusta ninguém, que é gentil, que quer apenas ser amigo, que existe em um mundo que não tem bem certeza de como lidar com ele. Agora pense no Philip, um menino criado por uma mãe religiosa e extremamente rígida que nunca pôde usar a fantasia, que nunca pôde celebrar o Halloween, que nunca teve a liberdade de apenas ser criança. A fantasia de Casper é a primeira coisa que ele recebe nessa jornada improvável com Butch. E a outra camada. Casper é um personagem que vive entre 2 mundos, o dos vivos e o dos mortos, sem pertencer completamente a nenhum. Isso é exatamente o que Butch representa no filme. Ele não é um vilão puro, não é um herói. É alguém que existe numa zona cinzenta moral, que faz coisas terríveis e ao mesmo tempo demonstra uma humanidade que a sociedade nunca soube o que fazer. John Lee Hancock construiu esse simbolismo conscientemente, e Eastwood teve a sensibilidade de deixá-lo respirar na tela sem explicar demais. Curiosidade número 7. A rigidez da mãe e a infância roubada. O fundo religioso da família de Philip não é um detalhe aleatório no roteiro. A criação rígida define completamente quem esse menino é, ou melhor, o que ele nunca pôde ser, sem Halloween, sem aniversários comemorados, sem televisão,
sem certas músicas, sem muitas das experiências que a maioria das crianças dos anos 60 considerava normais. O roteiro de John Lee Hancock não faz julgamento fácil sobre a religião em si. A mãe de Philip não é retratada como uma vilã. Ela é uma mulher que acredita genuinamente estar protegendo o filho ao criar estrutura e disciplina rígidas. Mas o efeito sobre Philip é que ele chega aos 8 anos sem ter realmente experimentado o que significa ser livre, sem ter cometido aquelas pequenas transgressões inofensivas que fazem parte de qualquer infância saudável. E é aí que a relação com Butch se torna tão poderosa e tão perturbadora ao mesmo tempo. Butch Haynes, um criminoso fugitivo do sistema penal, acaba sendo o primeiro adulto na vida de Philip a dizer: "Você pode." Essa inversão moral, o fato de que a liberdade vem de um lugar perigoso e improvável, é o núcleo do que faz esse filme incomodar de um jeito tão específico. Curiosidade número 8. Eastwood quase não dirigiu o filme. Aqui está a curiosidade que prometi na introdução. Clint Eastwood quase não foi o diretor de Um Mundo Perfeito. E a razão tem tudo a ver com o momento que ele estava vivendo quando o projeto chegou até ele. Em 1992, Eastwood lançou Os Imperdoáveis, um faroeste que se tornou um dos filmes mais aclamados da sua carreira e que ganhou 4 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Para um ator-diretor que nunca tinha sido levado completamente a sério pela academia, isso foi um reconhecimento monumental. A pressão para o próximo projeto era enorme. Todo mundo esperava que ele fizesse algo na mesma linha, algo grandioso, algo que confirmasse o Oscar. Escolher Um Mundo Perfeito, um drama de estrada relativamente intimista, sem batalhas, sem protagonista heróico convencional, foi uma decisão que surpreendeu muita gente em Hollywood. Havia outros projetos maiores na mesa, havia sequências sendo discutidas, mas Eastwood, fiel ao seu instinto, foi atrás da história que o tocou, não da que o mercado esperava. Essa coragem de fazer o filme que ele queria fazer, no momento em que poderia ter feito qualquer coisa, diz muito sobre quem ele é como cineasta. Curiosidade número 9. Clint Eastwood, dentro e fora das câmeras. Dirigir um filme já é complicado. Dirigir um filme em que você também atua é outro nível de dificuldade. Clint Eastwood fez os dois em Um Mundo Perfeito, interpretando o Texas Ranger Red Garnett, o investigador que persegue Butch através do estado. O desafio logístico é considerável. Quando você está atrás da câmera, você vê o quadro, controla o ritmo, comunica com os atores. Quando você está na frente da câmera, você não pode fazer nada disso. Eastwood resolveu isso com sua característica economia de movimento. Ele preparava os setups com cuidado, antes de entrar em cena. Confiava na sua equipe técnica e usava monitores para verificar as tomadas quando podia. Mas há algo mais interessante no fato de Eastwood ter escolhido interpretar Red Garnett especificamente. Red não é o protagonista da história. Ele persegue Butch, mas nunca chega a tempo. Ele é um homem que sente uma responsabilidade obscura pelo que Butch se tornou. Uma culpa que o roteiro deixa subentendida e que Eastwood transmite apenas com expressões e silêncios. É uma atuação discreta e poderosa, e ela funciona justamente porque Eastwood sabe quando não atuar. Curiosidade número 10. A Sombra de JFK e o Texas de 1963. Um Mundo Perfeito se passa no Texas, em outubro de 1963. Isso não é aleatório. Um mês depois dos eventos do filme, em 22 de novembro de 1963, John F. Kennedy seria assassinado em Dallas. Eastwood e Hancock colocaram a história nesse momento específico da história americana de forma intencional. 1963 é o último ano de uma certa inocência americana. É o fim de uma era em que o país ainda acreditava, de um jeito coletivo e quase ingênuo, que o futuro seria necessariamente melhor. O assassinato de Kennedy não aparece no filme. Ele acontece depois do que vemos na tela, mas o peso daquele momento iminente paira sobre tudo. Há uma cena específica perto do final do filme, em que uma personagem pergunta sobre o presidente. É um momento rápido, quase discreto, mas para quem conhece a história, funciona como um relógio contando regressivamente. O mundo que Butch e Philip percorrem naquela estrada está prestes a acabar, e não apenas por causa deles. O Texas de 1963 é um lugar que ainda não sabe o que está para acontecer, e nesse sentido, a jornada de Butch e Philip é a metáfora perfeita.
Dois seres vivendo plenamente um presente que já está sendo consumido pelo futuro. Curiosidade número 11. A trilha sonora de Lenny Niehaus. Quando se fala em um mundo perfeito, a trilha sonora não costuma ser o primeiro assunto. Mas ela é um elemento essencial do que faz o filme funcionar emocionalmente. Lenny Niehaus, que foi o compositor parceiro de Eastwood em vários filmes, criou para esse projeto uma trilha que é ao mesmo tempo country, melancólica e quase de ninar. A escolha musical reflete a dualidade do filme inteiro. Tem momentos de leveza genuína, de alegria infantil quase dolorosa, porque você sabe que não vai durar. E tem momentos de peso que chegam devagar, sem aviso. Não há uma trilha de ação típica nas cenas de perseguição. Eastwood recusou a ideia de usar música para manipular emoção de forma óbvia. Se a tensão, ela vem das imagens e das atuações, não de um violino rasgando. O resultado é que a trilha de Um Mundo Perfeito envelheceu muito melhor do que a maioria das músicas de filmes dos anos 90. Ela não soa datada porque nunca tentou ser moderna. Ela soa como o Texas, como aquele tempo específico, como a memória de algo que acabou antes de poder ser completamente compreendido. Curiosidade número 12. O que aconteceu com T.J. Lowder depois do filme? Esta é a curiosidade que prometi que partiria o coração, e eu manterei a promessa. T.J. Lowder tinha 8 anos quando filmou Um Mundo Perfeito. Sua atuação é considerada por muitos críticos uma das melhores performances infantis da história do cinema americano. Ele carregou o peso emocional do filme junto com Kevin Costner, um dos atores mais poderosos da sua geração. E não apenas se saiu bem, ele foi, em vários momentos, o coração do que você sente na tela. E então, depois do filme, T.J. Lowder praticamente desapareceu de Hollywood. Ele fez alguns trabalhos menores nos anos seguintes, nada que se aproximasse do impacto de Um Mundo Perfeito. Com o tempo, ele saiu completamente da vida pública e do mundo do entretenimento. Em entrevistas raras que concedeu já adulto, Lowder descreveu a experiência de filmar como algo especial, mas também admitiu que a vida em Hollywood nunca foi algo que ele quis perseguir ativamente. Ele escolheu uma vida comum, longe dos holofotes. E há algo poeticamente perfeito nisso. O menino que interpretou Philip, um personagem que quer apenas ser livre e viver sem as amarras do que o mundo espera dele, acabou fazendo exatamente isso na vida real. Saiu pela porta dos fundos e foi ser ele mesmo. Curiosidade número 13. A cena final e o debate que nunca acaba. Atenção, aqui tem spoiler do final do filme. Se você ainda não assistiu, talvez queira pausar, ir lá assistir e voltar. Sério, vale a pena. O final de Um Mundo Perfeito é um dos mais debatidos e discutidos do cinema americano dos anos 90. Butch é atingido por um atirador de elite em um campo aberto, diante de Philip e de Red Garnett. Não há batalha final dramática, não há discurso emocionante. Há um tiro e um homem cai, e a câmera mostra Philip correndo em direção ao corpo. O debate que existe há décadas é: esse final é pessimista? Ou é, estranhamente, a coisa mais honesta que o filme poderia fazer? Butch fez coisas terríveis. Ele matou pessoas. Ele era um criminoso real. O sistema que o caçava não estava completamente errado em caçá-lo. Mas o menino que corre em direção ao corpo não vê um criminoso. Ele vê o único adulto que já lhe disse que ele era capaz de escolher quem ser. Eastwood recusou a ideia de um final redentor fácil. Não há abraço sentimentalista. Não há Butch sobrevivendo e encontrando redenção. O mundo real, o mundo imperfeito, cobra o seu preço. E é exatamente essa recusa de confortar o espectador que faz o final funcionar como um soco emocional, mesmo 20, 30 anos depois. Curiosidade número 14. O fracasso que não foi, mas pareceu. Quando Um Mundo Perfeito foi lançado nos Estados Unidos, em novembro de 1993, o contexto era complicado. O filme enfrentou uma concorrência devastadora. O Fugitivo, com Harrison Ford, tinha acabado de quebrar recordes no verão. E no final do ano, Steven Spielberg lançou A Lista de Schindler, que não apenas dominou a conversa cultural, mas varreu a temporada de premiações. Um Mundo Perfeito arrecadou cerca de 100 milhões de dólares no mundo inteiro, o que não é pouco. Mas para um filme com Clint Eastwood e Kevin Costner, as expectativas eram maiores.
A imprensa da época tratou o lançamento como uma decepção relativa e Kevin Costner, especificamente, recebeu críticas por ter escolhido um papel que não aproveitava seu apelo comercial pós-guarda-costas. Com o tempo, esse julgamento se inverteu completamente. O filme ganhou status de clássico silencioso, daqueles que não explodiram no lançamento, mas que as pessoas continuam descobrindo, indicando para amigos e revisitando décadas depois. A crítica, que inicialmente foi morna hoje, considera o filme um dos melhores trabalhos tanto de Eastwood quanto de Costner. É mais um caso em que o mercado e a arte simplesmente não estavam no mesmo compasso. Curiosidade número 15. O legado. Por que esse filme ainda importa? 30 anos depois do lançamento, Um Mundo Perfeito é estudado em escolas de cinema, como exemplo de narrativa que recusa respostas fáceis. Ele entra em um gênero, o road movie, e subverte suas convenções fundamentais. O sequestrador vira figura paternal. A criança liberta o adulto tanto quanto é libertada por ele. A lei e a justiça não chegam a tempo de salvar ninguém, mas chegam a tempo de deixar as perguntas no ar. O filme também é estudado em discussões sobre masculinidade e paternidade no cinema americano. Butch Haynes representa um tipo de homem que Hollywood raramente sabe retratar com honestidade. Alguém cujos traumas de infância o tornaram capaz de violência e de ternura na mesma medida. O filme não pede que você o perdoe, pede que você o entenda, e essa é uma distinção enorme. Para Clint Eastwood, Um Mundo Perfeito representa um momento em que ele poderia ter feito o óbvio e escolheu o honesto. Para Kevin Costner, é a prova de que ele sempre foi um ator muito mais capaz do que muitos críticos reconheceram. E para T.J. Loder, é uma performance que vai existir para sempre, independente do que ele tenha escolhido fazer com a própria vida depois. No final das contas, o título do filme é uma ironia. Não existe um mundo perfeito. O que existe são momentos imperfeitos e humanos demais entre duas pessoas improváveis, numa estrada do Texas em 1963, enquanto o mundo ao redor delas está prestes a mudar para sempre. Um Mundo Perfeito é esse tipo raro de filme que você nunca esquece completamente. Não porque ele seja espetacular visualmente, não porque tenha efeitos especiais revolucionários, como O Segredo do Abismo que vimos aqui no canal. Ele fica na memória porque é profundamente, incomodamente humano. Clint Eastwood pegou um roteiro sobre um homem perigoso e uma criança vulnerável e fez um poema sobre o que acontece quando alguém que nunca foi amado corretamente encontra a chance de fazer diferente, mesmo que tarde demais. Não é uma história sobre redenção. É uma história sobre o que poderia ter sido e sobre quanto o passado que a gente não escolheu cobra um preço que a gente passa a vida tentando não pagar. E você? Se você já assistiu Um Mundo Perfeito, qual cena ficou mais na sua memória? Qual das 15 curiosidades de hoje te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo, eu adoro ler as suas respostas. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos filmes. Nos vemos no próximo vídeo.